Glória a Jesus. Deus é grande. Aleluia. Queridos, então nossa primeira aula, olha que interessante. O mistério da Santíssima Trindade. Glória a Jesus. Irmãos, quando nós falamos em mistério, há uma diferença de mistério e de misterioso, tá? Quando nós falamos de mistério, é mistério. Vocês já assistiram um filme quando tem aquela cena assim misteriosa, que dá medo? Aquilo é mistério, aquilo é misterioso, é algo que te traz um pânico, você fica meio tenso. As coisas de Deus, nós vemos que a Bíblia toda ela é um mistério para nós decifrá-la, para nós entendermos, compreendermos, não é somente através do Espírito Santo, mas nós não ficamos com medo. Nós temos o prazer de querer aprender, de querer entender as coisas de Deus. Então, o mistério é algo bom para nós. E nós temos aqui, então, nessa lição, na nossa primeira aula, o mistério da Santíssima Trindade. Aí, para isso, com a base na revelação do batismo de Jesus, compreenderemos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem em perfeita unidade e atuam também conjuntamente na obra da salvação. E para nos auxiliar, para nos ensinar essa aula, o nosso querido pastor Douglas Batista, comentarista dessa lição, líder da Assembleia de Deus, Missão no Distrito Federal, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, da nossa convenção, e vice-presidente da Rede Assembleia de Deus de Ensino, e teólogo, mestre em ciências da religião, doutor em teologia e pós-doutor em educação. É autor de diversas publicações também da CPAD. Glória a Jesus. Então, nós temos esse trimestre, teremos grandes aulas aqui, começando com a primeira, que vai falar sobre o mistério da Santíssima Trindade. A aula de número 2 vai falar do Deus Pai, o Deus Pai. A terceira aula vai falar sobre o Pai enviou o seu Filho. A quarta lição, a paternidade divina. A quinta lição, Deus, Filho. A sexta lição, Filho como verbo de Deus. A lição de número 7 vai falar sobre a obra do Filho. A oitava lição, o Deus Espírito Santo. E a nona, Espírito Santo regenerador. Lição 10, Espírito Santo o capacitador. Olha que glória. E a 11, o Pai e o Espírito Santo. A lição 12, o Filho e o Espírito Santo. E a última, a lição de número 13, será a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Irmãos, então é importante. É claro que pode ser que em algum momento pode correr algum imprevisto, nós não podemos estar em todas as aulas, como os irmãos também. Mas é importante nós não perdermos nenhuma aula, que como diz o nosso companheiro presbítero Amarildo, que é uma aula, nós vamos compreendendo a outra. Quando nós perdemos uma, meu irmão, nós perdemos o foco do que foi ensinado. Então, esforce-se, para que não perca nenhuma aula em nome de Jesus. Então, como já combinado, vou fazer a primeira pergunta da primeira aula, ver quem ganha um livro, e deixei o livro em casa. Eita Jesus, meu Deus. Meus irmãos, presta atenção nessa aula, além de tudo, claro, que nós aprendemos, o Amarildo ele deixou um livrinho para nós, que é o livrinho que dá todas as explicações de todas essas aulas, dá um suporte para nós nisso. E aquele que adivinhar a pergunta que eu fizer no final, vai ganhar este livrinho. Tá? Não está comigo, esqueci em casa, mas eu prometo que eu entrego para o Amarildo e já entrego para vocês no final de semana, se acertarem. Se não acertarem, vai ficar para a próxima lição. Então, prestem muita atenção. O nome da aula, como chama mesmo? O nome da lição? É isso, mistério da Santíssima Trindade. Então, meu irmão, nem adianta fazer pergunta, porque é um mistério, tá? Então, já está resolvido aí. Eita Jesus, Deus é bom. Deus já me livrou dessa. Olha que bênção. Vamos lá. O texto áureo diz para nós, este é o Filho amado, em quem me comprazo. Meus irmãos, então nós vemos que Deus Pai, ele se manifesta audivelmente e interpreta que o que está acontecendo no batismo de Jesus. Ou seja, é possível ali, naquele momento, foi possível ouvir a voz de Deus falando, que este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer.
né? Então, este é meu filho amado. Então, este é a revelação pública, ou seja, Deus, ele está falando, quando ele fala este é, ele está fazendo uma revelação pública, né, ali onde todos ouviram, essa revelação pública da identificação messiânica de Jesus, né? O demonstrativo, esse, tem a força que aponta e destaca, identifica o Filho amado de Deus. Exatamente aqui, Jesus de Nazaré, que acabou de sair das águas, ungido pelo Espírito Santo. Então nós já começamos a começou a esquentar, hein, Fernandinho? Já começou a melhorar essa mexida sua aí. Então, só que nesse batismo, né, então quando Jesus ele já sai das águas, nós já vemos nosso Jesus, né, já sendo ungido pelo Espírito Santo, e também o nosso Deus já falando que este é meu filho amado. Então, isso vai ser importante para nós compreendermos, é verdade prática, a doutrina da Trindade. Ela é central, e a fé cristã, um só Deus, em três pessoas, que coexistem e atuam harmoniosamente na obra redentora. Ou seja, então nós temos um Deus, né, em três pessoas, que coexistem e eles atuam harmoniosamente. Então, olha que interessante. Então, harmonioso, eles atuam em uma só pessoa. Então, não tem como o Filho pensar uma coisa, o Espírito Santo pensar outra, e o Pai fala, não, quem manda aqui sou eu, vai ser do meu jeito. É o Pai que manda em casa. Não é assim, seu Nagato? O seu Nagato falou aqui, quem manda é o Pai. Então, vai ser o jeito do Pai. Não adianta a mãe apitar, ou seja, o Pai falou, mas aqui não. Então, aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? Eles tomam uma decisão juntos, eles trabalham juntos, né? Então eles decidem junto, e o Espírito Santo faz a obra junto com o Pai e com o Filho também. Então nós temos aqui a Trindade trabalhando, né, de uma maneira junto. Então a Trindade não é um detalhe da fé cristã, ou é o próprio coração de Deus pulsante aqui, né, para nós. Então o único Deus eternamente existente em três pessoas distintas, que amam, que governam e agem em perfeita unidade, e revelando-se na criação até a consumação da cruz, operando de modo harmonioso. Então, soberano em toda a obra da redenção. Meus irmãos, aí vamos tentar explicar um pouco disso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Como que nós, meu irmão, eu já ouvi diversos tipos de explicação, mas vou trazer mais duas diferentes para nós hoje. Ou seja, nós poderíamos dizer que seria, por exemplo, como um rio ou melhor, uma fonte com saída para três rios. Ou seja, o três rios, ele coexiste com a mesma fonte. Ou seja, a mesma água saindo da mesma fonte. Então, nós teríamos mais dois rios, no caso, saindo da mesma fonte. Então, seria o rio X, o rio Y, saindo de uma fonte só. Ou seja, seria Deus, né, o Filho e o Espírito Santo. Ou nós poderíamos usarmos também uma outra questão, quando nós falamos de H2O, o que vem na nossa mente? H2O é gelo, e a fumacinha da água também, quando ela evapora, também é H2O. Ou seja, é água do mesmo jeito. Então, quando nós falamos em H2O, o que vem na nossa mente? Água. Né? Ou seja, então aquela forminha, quando você coloca água ali, H2O, e quando ela congela, H2O, e quando você vai voltar e que você vai ferver a água, H2O também. Então, ou seja, então o próprio vapor também é H2O. Tá? Então, uma explicação nova que eu aprendi estudando, então acho que dá para nós entendermos um pouquinho melhor. É claro que não chega nem perto da nossa comparação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas dá para nós compreendermos um pouquinho mais, né, quando se fala da Trindade. Ah, mas como que é a Trindade? A Trindade não tem na Bíblia. Ah, mas como é que é, meu irmão? Inexplicável, não é? Se fosse explicável, estaria na Bíblia explicando de uma maneira da Trindade, estaria lá, Trindade assim, 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 assim. Ou seja, então como não tem, a gente vai procurando algumas coisas mais fáceis para chegarmos na nossa compreensão humana. Deu para os irmãos entender até aí? Alguma dúvida? Deu para entender, irmã Kelly, irmã Meire, mais ou menos, Fernandinho, irmã Márcia,
grande, Nagata. Deu para entender um pouquinho aqui hoje, mais ou menos o que eu quis dizer aqui, do Pai, o Filho e o Espírito Santo? Entendeu? Então vamos lá. Leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 3, do verso 13 ao 17. Fernandinho, lê para nós, em nome de Jesus. Lembrando que a nossa lição está falando do mistério da Santíssima Trindade. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como a pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Glória a Jesus. A nossa introdução, a nossa querida irmã Kelly, em nome de Jesus. Amém. O batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Nessa lição, vamos abordar o mistério da Trindade sobre três aspectos: a revelação no batismo de Jesus, a distinção e a unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, para que Jesus batizou então? Cumprir quem? Porque o profeta Isaías tinha dito que ele viria, né, e tudo isso, e ele teria que ser semelhante ao homem. Como ele veio em carne, né, ele teria que fazer toda a semelhança de homem. Não que ele tenha pegado, porque ele nunca pecou, mas né, ele teria que fazer seu exemplo, né, Deixar o exemplo para nós, né? para as pessoas participarem do batismo. Então nós vemos aqui que a revelação do batismo de Jesus, a distinção e a unidade das pessoas divinas, a relevância da Trindade para a fé cristã. Então, nesse primeiro trimestre de 2026, nós estamos abordando esse tema importantíssimo, né, para a nossa fé cristã, que, meus irmãos, às vezes a gente fala, mas eu já sei, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu não tenho dúvida disso. Eu entendo, ou seja, eu sei que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que há muitos cristãos que não acreditam nem em Jesus, quanto mais no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Né? E professam, às vezes, a mesma fé que nossa. Né? Alguns professam até a fé no Pai e no Filho, mas no Espírito Santo não. Então, ou seja, né? Então nós vemos que isso é importante para nós, a igreja, né? Não para que, mas aqui eu tenho dúvida, aqui eu não tenho dúvida, ou deixa de ter, mas exatamente para que nós não deixamos que algumas filosofias aí venham entrar na nossa mente e até alguns aí até acabar descrendo na Trindade. Igual nós vemos aí pessoas, entre aspas, dizendo, modo de dizer, pessoas jurando de pé junto, né, que a Trindade não existe. Então, se não existe, meu irmão, vai ser difícil alguém ir para o céu. Porque Deus veio, né, fazendo a obra no Antigo Testamento. Aí o Pai viu que ficou difícil, deixando a lei, e enviou o Filho para morrer por nós pela salvação. Jesus subiu ao Pai. Aí o Filho vai, mas vou deixar o Consolador, não é para que nós possamos, então, ser convencidos, aliás, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí, se nós negarmos o Espírito Santo também, meu irmão, para onde vamos nós? Ou seja, então nós temos que compreender e aceitar o Pai, aceitar o Filho e também o Espírito Santo. Tá? Então não dá para eu negar, eu aceito o Pai, o Filho, mas o Espírito Santo não.
Então não dá, meu irmão. Então nós temos que aceitar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a maioria da dificuldade que nós encontramos por aí são as pessoas aceitarem o Filho. O Pai até que aceita. Né? Todo mundo, vocês conversam com todo mundo, meu irmão. Umbanda, kardecista, enfim, por aí vai. Todos eles acreditam em Deus. Não, nós pregamos Deus lá também. Não, eu creio em Deus. Nós sabemos que Deus existe. Mas crê no Filho, aí já começa a negar. Então é importante isso para nós. Né? Compreendemos bem isso aqui. Então nós vamos ver aqui o que define ser um grupo, se nós somos cristãos ou não. Que nós temos que crer na Trindade. Se nós não cremos na Trindade, meu irmão, é Trindade. Não é Trindade, depois santo não sei de quem, santo não sei de onde. Até outro dia eu brinquei com uma pessoa na fábrica, que eu falei assim, a igreja domingo passou, né? Domingo que vem a igreja vai estar pesada, que vai estar lá, vai estar Moisés e vai estar Pedro, os irmãos que querem vir para o culto, né? Aí uma pessoa falou assim, mas vai estar o Antônio também, que sou eu, né? Eu falei, não, mas aí já muda, aí já é a igreja católica, né? O Antônio já está fora aí dessa questão dos profetas e dos discípulos. Antônio é uma outra situação, deixa o Antônio para lá. Né? Só Pedro e Moisés já estava bom. Falei para ele, Jesus e o Pai e o Filho que vai estar lá. Né? Então, nós vemos isso aí. Então, o batismo de Jesus não coloca distante de um dos momentos mais luminosos da revelação divina. A manifestação explícita da Trindade na história, ali sem confusão e nem separação. Ou seja, não tem nem confusão e nem separação. As três pessoas revelam simultaneamente. O Filho entra nas águas, Jesus, para ser batizado por João. O Espírito Santo, quando Jesus vai descer das águas, o Espírito Santo, tá? Ele não desce como uma pomba, mas em forma corpórea de uma pomba, né? Em uma forma corpórea, todo mundo viu isso. E também, né, então, o Espírito Santo desce em forma de pomba, numa forma de pomba, e o Pai que proclama essa aprovação. Este é meu Filho amado. Ou seja, o Pai testemunhando. Este é meu irmão, quer mais o quê? Jesus está falando, seria como quando eu não conhecia a Kétia, que eu conversei primeiro com a irmã Kelly, mas falou, essa é minha filha. Eu acreditei que ela falou que é filha dela. Então é nós testificando do nosso filho. Né? Os irmãos, por exemplo, que não conhecem meu filho, falam, esse aqui é o meu filho. Né? Vocês vão receber ele de uma forma que é o meu filho. E é o que Jesus está falando, este é o meu filho. Então, por que a dificuldade de aceitarem um filho? Né? E a Bíblia mostrando para nós o Espírito Santo, né, ungindo o Senhor Jesus ali, né, descendo em forma corpórea. Então, os três ali presentes. Então, meu irmão, não tem como nós termos dúvida disso. Então, não é três Deus, ou como fala que nós adoramos três deuses. Não, nós adoramos um. Né? É que é mistério demais para muitas pessoas. Né? Então, vamos lá. Então, esta é uma das grandes doutrinas da Bíblia. A palavra triunidade ou trindade não existe na Bíblia, não é essa palavra escrita na Bíblia, mas a verdade sobre o único Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se encontra em todas as Escrituras, desde os primeiros versículos. Aí Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 3, Fernandinho, abre para nós Apocalipse capítulo 22, aí tu vai ler para nós o verso 3 e o verso 17. E, irmã Márcia, abre a Bíblia está aí, né? Isso, a crente é assim, a crente traz a Bíblia. A irmã Márcia abre a Bíblia para nós em 1 João, capítulo 2, o verso 18 ao 23. E Gênesis, capítulo 1, do verso 1 a 3, eu vou ler para os irmãos que diz assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre o abismo. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E assim vai até no último capítulo. Fernandinho encontrou Apocalipse? Capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. O versículo de número 3 e o 17. Glória a Jesus. Então, o último livro da Bíblia,
né, que eu li de Apocalipse, capítulo 22, o verso 3 e o 17, Fernandinho. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. 13. E verso 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tem de graça da água da vida. Então, ou seja, não é? Então nós vemos que na glória que nós aguardamos tão esse grandioso dia, né? Então a profecia está mostrando para nós que ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus, e quem é o Cordeiro de Deus? Que a Bíblia fala para nós. Se não é o próprio Jesus. Não é? E depois o Fernandinho continua no verso 17, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Quem ouve, né, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Mais uma vez, falando do Espírito Santo, né, e também falando do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, nossa irmã Márcia, então nós vemos que nos últimos tempos surgirão, aí o perigo, surgirão falsos ensinamentos que negarão a sã doutrina, ou essa doutrina. Irmã, 1 João, capítulo 2, do verso 18 ao 23. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. Por isso conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Mas vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus e o Cristo? E o anticristo, esse mesmo se nega o Pai e Filho. Qualquer que nega o Filho, também tem o Pai. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, também tem o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. É a unção que vos recebeste dele, que fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Isso, maravilha. Né? Então, é para nós permanecermos em Cristo. Aí nós vemos, né, que quem que inventa, né, as mentiras se não é os que saíram de nós. Né? Então a Bíblia mostra para nós, saíram de nós, mas não eram de nós. Então nós vemos que muitos virão, e já vieram, né, alguns já morreram também, mas, meu irmão, que tem de muitos aí ensinando falsas doutrinas, engano para a igreja, então nós temos que tomar o cuidado com isso, né, para que nós não sejamos também enganados. Então, ou seja, o que é o anticristo? Aquele que nega Jesus, não é aquele que prega contra, né, a doutrina de Cristo, aquele que prega contra a palavra do Senhor. Né? Então, qualquer um que nega Jesus, ou qualquer um que traz um ensinamento, né, mostrando para ele, não, é só Deus Pai. Ah, não, é só o Filho. Ah, não, é só o Espírito. Meu irmão, tem que ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Negou um, é anticristo. Né? Então, não importa não, mas eles falam também de amor, eles fazem obra, eles fazem obra social, meu irmão. Não é como diz o japonês, kankenai, né? Então, meu irmão, não tem jeito. Né? Então, nada tem a ver uma coisa com a outra. Então, a Trindade é a doutrina que afirma que Deus é um só em essência, em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, coexistindo eternamente
em perfeita unidade. Então o termo tem a origem do latim trinitas, que usando o Tertuliano no século II, para sintetizar a verdade bíblica, que já estavam inventando muitas coisas lá, né, já confessada para a igreja primitiva. A sua defesa nasce da necessidade de proteger a revelação das escrituras contra os hereges. Então, olha já o tempo, né, do século XII, olha o tempo que já tinha os hereges, então. Imagina hoje, Fernandinho, o tanto que já cresceu. Então, ou seja, definir essa doutrina é essencial, porque sem a Trindade não há criação, não há reencarnação, tá? Não há encarnação. Aí alguns dizem, mas reencarnação é bíblico porque está na Bíblia. Não, está em encarnação. Cristo foi encarnado. Aí sim, né? Não haveria cruz, ressurreição e nem salvação se não tivesse a Trindade. Então era necessário a Trindade. Alguma dúvida até aí? Podemos prosseguir? Então vamos lá, continuando aqui o mistério da Santíssima Trindade. A revelação trinitariana, olha que nome fácil para fazer as perguntas, hein? Trinitariana no batismo de Jesus. O batismo do Filho, a obediência de Cristo. Irmã Regiane, a senhora pode ler para nós, daí Diogo? Isso. O batismo do Filho, a obediência de Cristo. Jesus, o Deus encarnado, desceu às águas do Jordão para ser batizado por João Batista. Este ato, à primeira vista, pode parecer desnecessário, já que Jesus não era um pecador. Contudo, ele disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus não precisava ser batizado como uma forma expressa arrependimento. Contudo, ele submeteu-se a essa tradição judaica associada à condição dos pecadores que veio salvar. Assim, o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Esse é início visível da missão missionária messiânica que culminaria na cruz. Então vamos lá. Então Jesus ele não buscou o Jordão por necessidade como nós precisamos ser batizados, né? Jesus não buscou o Jordão por causa disso, mas por fidelidade ao Pai. E aí Mateus, né, onde está a liturgia que nós fizemos, então Mateus apresenta esse momento com precisão. O Filho Eterno agora encarnado aproxima-se de João para ser batizado. O gesto lhe causa espanto, porque o batismo era para arrependimento. Né? Então nós vemos que Jesus não tinha do que se arrepender, não tinha pecado. Né? Então o batismo de João estava ligado ao arrependimento. E Jesus, porém, descrito em todas as Escrituras, como nós lemos em Apocalipse, que foi lido aqui, né, como o Cordeiro de Deus. Ou seja, um cordeiro sem mancha, sem mácula. Se ele tivesse algum pecado, alguma mácula, né, algum erro, seria em vão ele ser crucificado. Ou seja, ele iria ser crucificado, ia sofrer à toa, e nós também não seríamos salvos da mesma maneira. Então ele não poderia ter mancha alguma. Então ele não carrega o pecado algum. Ainda assim, ele afirma que era necessário cumprir toda a justiça, né, que está em Mateus capítulo 3, o verso de número 15. Então a expressão justiça do grego vai mostrar para nós que indica uma conformidade perfeita com a vontade de Deus. Ou seja, então a justiça estava aqui mostrando para nós que era uma conformidade perfeita segundo a vontade de Deus. E o Filho assim a cumpriu. Então o batismo de Jesus também é uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Não é, já pensou?
A gente fala assim, ah, não, mãe, não fui eu não vou fazer porque não fui eu. Ah, não, pai, eu não vou fazer porque não fui eu. Não é assim os filhos em casa? Já pensou Jesus falou assim, ah, não, pai, eu não vou fazer porque eu não tenho pecado. Quem tem pecado é João. Né? Quem tem pecado é Fernandinho. Quem tem pecado é o seu Nagato. Quem tem pecado é o irmão Simar. Né? Não, mas Jesus não, meu irmão. Jesus ele foi por obediência. Né? Como o seu Nagato mostrou para nós ali antes. Então, ou seja, essa obediência é parte da justiça imputada aos crentes por Cristo, que viveu perfeitamente o que a lei exigia, né, que está em 1 João, capítulo 1, verso 17. Então, nesse sentido, é uma proclamação antecipada da cruz. Quando começa a sua jornada de humilhação, ele culminar, então, em sua morte expiatória, Filipenses 2,8, ou seja, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29, né, mostra isso para nós. Jesus não veio contornar o caminho da obediência. Ele veio percorrê-lo por completo. Não é? Às vezes a gente, de vez em quando, dá umas contornadinhas daqui, não precisa bem assim, eu acho que dá para fazer isso, depois Deus perdoa. Se eu errar, eu sei que Deus vai me perdoar, né, irmã Regiane? Mas Jesus ele não veio fazer contorno. Ele veio traçar o caminho perfeito. Não tem um ditado por aí que diz que Deus escreve certo por linhas tortas? Esse é o homem tentando contornar os caminhos. Não, o caminho de Deus, e ele escreve, é retinho, não tem nada de torto no meio disso. Não é nós que queremos dar as entortadas, é nós que entortamos. Mas as coisas de Deus é retinho, né, irmã Márcia? Não tem nada de torto, não. Então ele veio percorrê-lo por completo, desde o primeiro passo até a cruz. Já pensou se Jesus contornava um caminho? Pai, vamos pular a cruz? Ah, não, então vamos pular a coroa de espinho, pelo menos? Pai, a chicotada, em vez de ser 30, 39 menos, em vez de ser 40 menos uma, vamos pular só para 10, tá bom? Né? Mas era necessário as 39. Ou seja, não dava para pular, não dava para contornar caminhos nenhum. Meu irmão, o sofrimento de Cristo ele veio por completo para nos salvar. Então, ao entrar nas águas, o Filho assume publicamente esse lugar ao lado daqueles que veio redimir. Ele não se identificava com o pecado deles, mas com a condição nossa. Ou seja, Jesus ele não se identificava com o pecado. Nós nos identificamos com o pecado. Ainda que já batizamos, mas nós ainda nos identificamos com o pecado. Mas Jesus não. Né? Mas ele veio para nós, para mostrar as nossas condições. Né? Então, Cristo, contudo, não é, ele ainda veio e desceu as águas. Alguma dúvida, queridos? Daí, Diogo? O 2. A descida do Espírito Santo, a unção para o ministério. Irmã Márcia, pode ler para nós, irmã Márcia? A descida do Espírito Santo, a unção para o ministério. Logo após sair das águas, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Essa manifestação visível indicava ser ele o Messias prometido, o Cristo, literalmente, o ungido de Deus. Essa unção, porém, não deve ser confundida com uma adoção do Espírito, como se Jesus passasse a ser o Messias naquele instante. Antes mesmo do batismo, ele já era o Filho de Deus. Portanto, a vinda do Espírito sobre Jesus na ocasião do batismo representa sua unção pública e visível, marcando o início de seu ministério terreno e capacitando-o para cumprir a missão redentora, conforme as profecias messiânicas. Glória a Jesus. Como, mais uma vez, seu Nagata? O senhor está bom de Bíblia, hein, seu Nagata? O senhor está bom de Bíblia, hein? O seu Nagata falou do profeta Isaías, é o que nós vamos ver agora. Fernandinho, deixa a tua Bíblia aberta para nós em Lucas, capítulo 4, o verso 18 ao 21, você vai ler depois. Porque a Bíblia vai dizer assim para nós, Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E João testifica isso dizendo também, eu vi o Espírito descer. João capítulo 1, verso 32 diz assim, e João testificou dizendo, eu vi, ele está falando, eu vi, ele está afirmando, eu vi o Espírito descer do céu
como uma pomba e repousar sobre ele, sobre Jesus. Então essa manifestação ela foi visível, indicava ser ele o Messias, o prometido que havia de vir. Aí Isaías 11:2 diz assim para nós: e repousará sobre ele, que o Senhor estava falando, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, não é cada um Espírito, é o mesmo Espírito, né, que é o Espírito Santo, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aí o mesmo Isaías 42:1 ainda diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, que o Sr. Nagá estava falando, né? Ou seja, eis aqui o meu servo, em quem sustenho, o meu eleito, em quem me compraz. A minha alma pus e o meu espírito sobre ele. Ou seja, o pai falando do filho, que colocaria o espírito sobre ele. No Antigo Testamento, mostrando a trindade também, né? Como aqui, agora o Fernandinho lendo para nós, Lucas 4:18-21. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao ministro e assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Eu acho interessante, as pessoas falam assim, não, é que a Bíblia, cada um tem um entendimento, né? Meu irmão, não sei se dá para ter um entendimento de uma outra religião que não fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Como nós vemos tantas que tem aqui, onde nós moramos aqui no Japão, né? Enfim, né? Nós vemos nas mais diversas religiões que tem por aqui, e aí a pessoa vai, aí o que conhece um pouquinho a Bíblia, fala assim, mas é que cada um tem um entendimento, né? Meus irmãos, mais explicado do que Isaías, é só perguntar para o Sr. Nagata, ele já tinha citado para nós. Né? Então, mais do que o profeta Isaías deixou no Antigo Testamento. E agora o Novo Testamento que nós vemos aqui também. João está falando, eu vi. Né? Mateus também testificou a mesma coisa. Né? Então nós estamos vendo aqui, meu irmão, né? E ainda, mesmo assim, muitos ainda não acreditam. Então a vinda do Espírito Santo sobre Jesus não foi um mero sinal. E aí o próprio Jesus ainda falou aqui no que o Fernandinho está falando, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar, para curar, não é? Ou seja, então nós vemos, irmão, que não tem como nós deixarmos, não tem como nós não crermos nisso. Então, então a vinda do Espírito Santo sobre Jesus não foi um mero sinal externo, foi uma revelação pública de que ele sempre foi. Então, ou seja, não foi alguma coisa em oculto, ou alguma coisa misteriosa, né, que a gente não sabe quem é coisa oculta, né, mas foi algo, irmão, que os discípulos estão testificando. É algo que está registrado para nós o que está acontecendo. Então, essa revelação ela foi pública, de quem ele sempre foi, quem sempre foi Jesus. Assim que ele saiu das águas, então os evangelhos registram que Jesus viu os céus rasgarem e o Espírito Santo descer sobre o nosso Senhor Jesus. Assim como o Espírito desceu sobre a Maria na concepção, assim também no batismo, o Espírito Santo desceu sobre o Filho, ungindo. E aí tem um detalhe, né? Jesus, ele fala, eu vim para pregar, para salvar, para libertar, para curar. A Maria não fala, né? Eu fui ungida pelo Espírito Santo para receber o Filho, para me curar, para libertar. Ela não fala nada disso. E o povo ainda adora a Maria do mesmo jeito. Né? Larga Jesus, mas não larga de Maria. Não dá para entender essas coisas. A primeira operação santificou a sua humanidade. A segunda consagrou a vinda oficial. Né? O Douglas Batista explicando aqui para nós. Essas explicações tá no livrinho. Aquele que ganhar, tá? Se não ganhar, vai ficando para a gente ir estudando. Então, a vinda do Espírito no batismo de Jesus não se refere à regeneração de Cristo, que Cristo não precisava ser regenerado,
Quem precisa da regeneração é eu e você. E os irmãos que estão me ouvindo aí também precisam. Tá? Mas para capacitação do exercício da sua missão pública. Ou seja, então, para a missão de Jesus, para que todos vissem, então ele precisava do Espírito Santo para fazer o ministério. Também isso está no livrinho, se vocês ganharem, tá? Se ganharem, se não ganhar, vai ficando com a gente aí. E eu sei, ó, eu vou fazer pergunta e eu vou responder só para ficar com o livrinho para mim. Irmãos, alguma dúvida até aí? Daí, Diogo? O nosso irmão Hélio ali, o senhor pode ler para nós o que hoje? O negai? Você lê para nós o que hoje? O 3, que vai falar sobre a voz do Pai e a aprovação celestial. É só ligar o botão para cima. A voz do Pai, aprovação celestial. Por fim, uma voz audível no céu proclamava: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Trata-se de uma declaração solene e pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. Esta afirmação remete às mensagens messiânicas e proféticas de que Jesus é o Filho eterno, o ungido de Deus, aquele que agrada plenamente ao Pai. A voz celestial não inaugura sua filiação, mas proclama diante da humanidade, confirmando a encarnação do Verbo. Deste modo, a voz de Deus no batismo autêntica não somente em missão redentora de Jesus, mas ainda demonstra a sua filiação divina. Ele é o Filho em quem o Pai tem contemplado prazer. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Então, Salmo 2,7, não é que nós vemos aí, cita: recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és o meu filho, e eu que hoje te gerei. Isaías 42:1, e eis o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, a quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, mais uma vez o que nós lemos, e a voz celestial não inaugura a sua filiação, mas proclama diante da humanidade, confirmando a encarnação do Verbo. João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós vemos que o Pai confirma aqui que Jesus não é apenas um profeta, um mestre, mas o Filho do Eterno, o Messias prometido. E o que nós vemos como dizer: Jesus ele é um profeta, foi um profeta importante. Os outros não foram importantes? Todos os profetas da Bíblia, dos maiores e dos menores, todos eles foram importantes. Então Jesus não foi um profeta importante. Aí aquele detalhe, né? O profeta ele foi. Né? Ele foi o profeta, o Filho de Deus. Né? Esse sim, né? O prometido do Pai que viria para nos salvar. Então o Messias prometido, ungido pelo Espírito Santo, o serve em quem ele tem pleno prazer, Isaías 42:1. Mais uma vez, irmã Kelly, está na revistinha, no livrinho de apoio do mestre do pastor Douglas Batista. A manifestação dessas três pessoas é inconfundível no batismo de Jesus. O Filho saindo da água, né, saindo do Jordão, o Espírito Santo descendo sobre ele, e a voz do Pai falando do céu. Aí esse já é do pastor Ezequias, tá? Já não é do dia. Tem que arrumar outro livrinho de apoio. Então, nessa passagem, as três pessoas da Trindade estão presentes e ativas. Deus Pai, ele fala. Deus Filho é batizado. E Deus Espírito Santo desce sobre Jesus. Deus é um, mas em três pessoas ao mesmo tempo.
E este é um mistério, como diz a nossa lição, o mistério da Santíssima Trindade. Né? Senão seria a revelação da Santíssima Trindade. Mas não é revelação, é um mistério, Fernandinho. Né? Deus Trino, isto é, 3 em 1. Ele, eu vi uma explicação outro dia que eu dei risada. Você lembra daqueles aparelhos de som 3 em 1 que tinha antigamente? Aí deram até aquele exemplo para dizer 3 em 1. Eita, Jesus, o negócio está ficando sério. Deixa isso para lá, não guarda isso não. Então ele é um Deus em um único ser. Deuteronômio vai falar isso no Antigo Testamento, Isaías 45, 21, 1 Coríntios 8, de 5 a 6, Efésios 4, o verso 6 e 1 Timóteo 2, 5. Então que ele se revelou em 3 pessoas distintas, não separadas, mas interrelacionadas, completamente unidas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada pessoa é completamente divina. Alguma dúvida? Podemos ir para o tópico 2? Vai falar sobre a unidade e a distinção pessoal. O tópico 2, a distinção e a unidade das pessoas divinas. Irmã Meire, para esquentar, irmã Meire. Lê para nós, irmã Meire, o tópico 2, que vai começar sobre a distinção e a unidade das pessoas, né, da pessoa divina. A unidade e a distinção pessoal. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, mas subsiste em 3 pessoas distintas. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência. O Pai planeja e elege. O Filho executa a obra expiatória. E o Espírito aplica os benefícios da salvação. Assim, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é ao mesmo tempo uno em essência e triuno em pessoa. O Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, olha que interessante. Falar sobre a Trindade é entrar no centro do mistério de Deus, seu Nagata. É falar daquilo que é incompreensível. Irmão, por mais que nós tentamos explicar, como eu dei o exemplo aqui de H2O, ou dos rios, né, que saem de uma única fonte, mas por mais que nós tentamos explicar tudo isso, é incompreensível a dimensão que é a Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, Fernandinho, vou pedir sempre para você fazer isso, Fernandinho. Glória a Jesus. Agora vai. Então nós vemos que não tratamos de um conceito abstrato, né, algo em oculto, mas da forma como Deus vivo se revelou. As Escrituras afirmam que Ele é um só Deus, eterno, soberano, mas existe pessoalmente como Pai, o Filho e o Espírito Santo. A fé cristã nasce dessa revelação. Então a Trindade não é um detalhe da doutrina, mas o próprio fundamento da vida cristã ou da fé cristã, né, da adoração e da salvação. Então essa unidade é essencial e aparece com força na obra da redenção. Paulo ele vai mostrar para nós que o Pai planejou e elegeu em amor, antes da criação do mundo. Não é? Então, mas Jesus, é antes da criação do mundo. Bendito Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Então, ou seja, então o Pai, olha que interessante, então bendito o Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, como também nos elegeu eu e você, nele, antes da fundação do mundo. Ou seja, então Jesus já é antes da fundação do mundo. E aí a Bíblia diz para nós, que nós lemos aqui no início, quem que estava pairando ali sobre as águas? Não é?
Então foi que nós lemos o Deus Pai, o Espírito Santo, e aí a Bíblia mostra para nós que Jesus já é antes da fundação do mundo, ou seja, os três já estavam juntos lá. Irmão, então desde o Antigo Testamento, a Trindade já existe. Então não é algo que surgiu no século... Não, meu irmão, isso já existiu desde que Deus é Deus. Né? Então isso sempre existiu. O Filho executa a obra expiatória, João 3,16. E deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hebreus 12 vai dizer para nós o seguinte: nem por sangue, nem por bodes, nem por sangue de bodes, nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário e havendo efetuado a eterna redenção, falando do sangue de Cristo, da sua obra expiatória por nós. O Espírito aplica os benefícios da salvação. O Espírito Santo torna-se essa obra viva dentro de nós. Nos salvou pela lavagem da regeneração. Quem que nos regenera, que nós aprendemos na revistinha passada? O Espírito Santo. Não é ele que faz essa regeneração em nós. E da renovação do Espírito Santo, Tito 3,5. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, como nós aprendemos na aula passada, que somos filhos de Deus, Romanos 8,16. Então, ou seja, os três trabalhando ao nosso favor, tudo isso, Ana Gata, para nós ir para o céu. Olha o esforço que Deus faz por nós, e nós, às vezes, não nos esforçamos para ir para o céu. Deus está fazendo tanto esforço para que eu e você alcançamos a salvação, e nós, muitas vezes, negligenciamos por nada. E aí, então, que somos filhos de Deus, Romanos 8,16. Deus é uno em essência e triuno em pessoa, irmã Kelly. Olha que mistério maravilhoso. Aí deixa o povo doido mesmo. O Deus bíblico é unidade composta e dinâmica eternamente subsistente em três pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Podemos ir para o 2? Senhor Nagado, o senhor consegue ler para nós a pluralidade na unidade no Antigo Testamento? Aí para os irmãos que de repente estão chegando atrasado aí na lição, a lição de número 1, que está falando sobre o mistério da Santíssima Trindade. Senhor Nagata? Amém. A pluralidade na unidade do Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para uma pluralidade dentro da unidade divina. O nome hebraico Elohim, plural de Eloá, é utilizado para designar o Deus único de Israel. No princípio, Deus criou Deus, os céus e a terra. No texto, o sujeito é Deus, está no plural. Enquanto o verbo criou, bara, está no singular, indicando uma pluralidade pessoal em uma única essência divina. Essa estrutura gramatical incomum reaparece em outros textos bíblicos. Essas passagens evidenciam que o monoteísmo do Antigo Testamento não nega a trindade, mas admite pluralidade interna na divindade. Assim, sendo a doutrina da trindade não contraria a unidade de Deus, conforme revelada nas Escrituras, mas completa e a qualifica. Então está assim para nós. E disse Deus, façamos o homem, ou seja, plural, né? E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Gênesis 1:26. E então disse o Senhor Deus, Gênesis 3:22. E disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, plural de novo, não é? Sabendo o bem e o mal. Eia, desçamos e confundamos, plural, desçamos e confundamos. Ali a sua língua, para que não entenda a língua um do outro. Gênesis 11, falando da Torre de Babel, né? Gênesis 11:7. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E então disse,
eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Amém? Irmãos, vamos caminhar, que eu quero chegar numa parte aqui depois. Vamos lá, o 3. A trindade explícita no Novo Testamento. O 3, que vai falar sobre a trindade explícita no Novo Testamento. Aí, Fernandinho, mais uma vez. A trindade não é vista como três deuses, mas como três pessoas em um único Deus. Por exemplo, na fórmula batismal, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, o substantivo singular, nome, do grego ônoma, indica uma só essência seguida por três pessoas distintas. O mesmo ocorre na bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Esse texto associa as três pessoas de modo equitativo. Ainda, as Escrituras afirmam que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Assim, aqui, a participação das três pessoas divinas na obra da salvação é nitidamente evidenciada. E Paulo acrescenta: há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Essa tríade, Espírito, Senhor e Deus Pai, reflete, obviamente, a estrutura trinitária da divindade. Amém. Vocês estão gravando aí tríade, triuno, uno, vocês estão gravando tudo isso aí, né? Então vai gravando aí. É o mistério da Santíssima Trindade, né, irmã? Meu Jesus. Então a Trindade, ela não é vista como três deuses, como o irmão Fernando já leu ali no início, mas como três pessoas em um único Deus, na forma batismal, né, no nome que indica a sua essência, e seguida por três pessoas distintas. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Na bênção apostólica que todos os cultos aqui é dada, também da mesma maneira. O texto associa as três pessoas de modo equitativo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. E 2 Coríntios 13:13, né, que é o que nós lemos aqui. E agora a participação das três pessoas divinas na obra da salvação, ela é evidenciada também. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 2. E também há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, de todos, do qual todos e por todos, em todos, Efésios 4:4-6. Amém? Então, a doutrina da Trindade, Mankelli, vai animando aí, Mankelli, mesma explicação de Douglas Batista. A doutrina da Trindade revela progressivamente nas Escrituras, que atinge a sua clareza plena no Novo Testamento. O Novo Testamento não contradiz o Antigo, mas torna-se explícito que dantes estava implícito, ou seja, o que estava explícito agora, implícito. E as Escrituras Sagradas dos judeus revelam essa trindade, ao passo do texto sagrado da Nova Aliança, que revela a trindade na unidade. A doutrina da trindade não neutraliza e nem contradiz a doutrina da unidade, e nem a doutrina da unidade anula a trindade, ou seja, uma não anula a outra, tá? A trindade bíblica pregada pelos cristãos consiste em um só Deus, em três pessoas e não é três deuses. E essa é uma explicação, né, que seria uma tríade, como diz o pastor Ezequias Soares. Amém? E aqui nós vamos chegar no 3, que é onde que nós queremos chamar a atenção dos irmãos aqui. O desenvolvimento doutrinário da Trindade, Mankelli. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela emerge das Escrituras como a revelação progressiva do Deus vivo.
Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da Igreja. O Concílio de Nicéia proclamou que o filho é da mesma substância. No grego, homousios, do Pai, condenado à idade de que ele fosse, da ideia de que ele fosse uma criatura exaltada. O Concílio de Constantinopla completou a formulação trinitária, ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Desde os primeiros séculos, os estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade em Deus, sem confundir a identidade de cada pessoa divina. Assim, aprendemos que o Pai eterno não é gerado e a fonte, o Filho é gerado do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Desse modo, o apóstolo Paulo ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. O cristão ora ao Pai, por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Amém. Então, esse desenvolvimento doutrinário da Trindade, a doutrina da Trindade, ela emerge das Escrituras como revelação progressiva do Deus vivo. A sua compreensão ela foi definida nos primeiros séculos da Igreja. Então, ou seja, a Igreja foi compreendendo isso bem lá atrás. Tá? Isso não foi negado de lá para cá, a não ser para aqueles que sempre negaram mesmo. Então, o Concílio da Nicéia proclamou que o Filho é da mesma substância do Pai. O Concílio de... Vocês estão gravando aí o nome aí dos concílios, né? Não, né, Maquele? Pula isso aí, né? Então, o Concílio de Constantinopla, ela completou essa fórmula trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Então, aprendemos que o Pai é eterno e não gerado é a fonte. O Filho é gerado do Pai. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Né? Então, aqui nós vemos que no Concílio de Nicéia foi convocado para enfrentar o arianismo. Lembra que nós estudamos sobre isso? Que era a doutrina que negava a plena divindade do Filho. E o resultado foi a declaração de que o Filho é da mesma substância do Pai. Após esse concílio, novas controvérsias surgiram na igreja. Então, ou seja, por que nós estamos estudando isso de novo? Porque sempre estão surgindo umas novas controvérsias. Então, para a igreja ficar ciente dessas situações. O 2, a implicação doutrinária. Aí vamos lá, irmã Meire, o negashimasu. Implicações doutrinárias. A negação da Trindade resultou em heresias. O triteísmo, crença em 3 deuses separados, viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus. O unitarismo afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo, contrariando as Escrituras que ensinam a divindade de ambos. O unicismo ou modalismo ensina que Deus se manifesta em 3 formas sucessivas. Porém, no batismo de Jesus está claro que as 3 pessoas são distintas e se manifestam simultaneamente. Assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus, que subsiste em 3 pessoas distintas. A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação, e a vida eterna é esta: que conheço a ti só por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que se revela. Glória a Jesus. Então, as implicações doutrinárias, o triteísmo, crença em 3 deuses separados, né? Viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência, um só Deus. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual em todas as coisas e em nós por Ele. 1 Coríntios 8,6. Unitarismo
ele afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Então, rebatendo aí cada uma delas. E também disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, que retiveres a parte do preço da verdade? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Então, aí rebatendo a esse unitarismo. O unicismo e o modismo, ou o modismo, como se diz, ensina que Deus manifesta-se em 3 formas sucessivas. E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo em forma de pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me compraz. Ou seja, então foi visível Deus dando testemunho ali do Filho. E aí o último, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus, que subsiste em 3 pessoas distintas. A compreensão distorcida dessas doutrinas tem sérias implicações para a salvação. E tem sérias implicações mesmo. E a vida eterna é esta: que conheça a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Tá? Aí, para nós finalizarmos aqui, cremos. Irmã, lembra aquele livrinho que a senhora ganhou? Sobre no que nós cremos, aqui é a declaração de fé da Assembleia de Deus. O cremos diz assim para nós: em um só Deus, eternamente subsiste em 3 pessoas distintas, que embora distintas são iguais em poder e glória e majestade, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador do universo e de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. De maneira especial, os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato e não por processo evolutivo. Deuteronômio capítulo 6, Mateus 28, Marcos 12, Gênesis 1, Hebreus 11, Apocalipse 4:11, declaração da fé das Assembleias de Deus, que é o livro que mantém. Para a conclusão, compreender a Trindade é fundamental. Então, vamos lá. Então, o mistério da Santíssima Trindade é só Deus mesmo. Compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, o Filho, o Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada, ensinada com fundamentos inegociáveis da fé cristã. Amém? Fechamos a revistinha, todo mundo? Não, irmã. Pode deixar aberta lá no meio, então. Aí também pode, não tem problema. Todos com a revistinha fechada, para fazer a pergunta? Amém? Preparados? Quem acertar a pergunta é fácil. Eu vou olhar assim, para ver quem vai erguer o braço primeiro. Está filmando aí para a gente não é? Aí o que levantar o braço primeiro vai responder. Aí se errar, o outro responde. Posso fazer a pergunta? Amém? Preparado aí todo mundo? Só não vale meu cunhado, senão vai falar que eu ensinei, senão vai falar que eu falei para ele. Só não vai valer ele. Então vamos lá. Pronto? Qual que é o nome dessa primeira lição? É a mesma carne, né, Fernandinho? É a mesma carne, então depois acertou. A pergunta era essa. Qual é o nome da lição? Que é o mistério da Santíssima Trindade. O Fernandinho já levantou, a irmã já foi até falando. O Fernandinho levantou e é que ele falou. Aí vocês dividem ela no meio, abrem no meio. Então, a pergunta para os irmãos aí que estavam esperando a pergunta era essa, qual era o nome da lição. Já na semana passada mesmo, quando o Amarildo passou o livrinho para ele, falou: Amarildo, falei, está aqui, ó, um nome. Falou: boa, essa é boa. Então ele concordou. E aí depois ele passa para a senhora, então, a irmã Kelly, metade para a senhora e metade para o Fernando.
Não é para não brigarem. Irmãos, a próxima lição, não perca a próxima lição, vai ser bastante interessante também para nós, que vai falar para nós acerca do Deus Pai. Não, não pergunta não, é mistério. Queria fazer um complemento. Pode fazer. É que quando a gente fala em Trindade, a gente tem um exemplo nosso. Triângulo do Fogo, segundo Por agora, mas eu vi um cientista explicando a formação do planeta, os planetas que estão... Aí ele dá as explicações, todas elas vai batendo com a Trindade, a criação de Deus. Todas elas batem com a Trindade. Então, meu irmão, não tem como nós queremos negar. Pode até negar, mas, enfim, não é? Eu acho que compensa mais para todo mundo aceitar a Trindade para alcançar a salvação, porque negando um, não tem como nós aceitarmos o Pai, o Filho e negar o Espírito Santo. Não tem como aceitar o Filho e o Espírito Santo e negar o Pai. Né? Então, nós temos que aceitar todos. Nossos irmãos que estão aí nos assistindo no Facebook, próxima aula, semana que vem, quarta-feira, às 8h30 da noite, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, em nome de Jesus.